dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um profeta Amós, do capítulo 7 ao capítulo 9. E ele continua agora dizendo aquilo que Deus vai fazer em Israel por causa do pecado. Abandonaram o reto caminho, seguiram aos outros deuses, não ampararam o pobre, a viúva e o necessitado, perderam o seu papel de sacerdócio real, de nação santa, de povo, para levar a palavra de Deus a todas as nações. E Deus enviou profetas, Deus admoestou, Deus avisou, e não deram ouvidos ao Senhor. E agora vem a consequência. E o papel do profeta é profetizar e ao mesmo tempo clamar misericórdia. E é o que a gente está vendo aí nesse capítulo 7. Deus prediz o juízo, ele clama misericórdia, Deus não vai executar completamente o juízo. O que é isso? Não vai exterminar por completo a sua herança. Em Amós 7:1, ele fala que vai executar o juízo com fogo. E ao mesmo tempo ele fala que vai colocar um prumo em Israel. Esse prumo tem um nome, Jesus é o prumo. Hoje nós temos um prumo, nós temos um limite, nós temos um manancial, nós temos uma lei viva escrita nos nossos corações. Em Jeremias 31, de 31 a 34, fala que na nova aliança ele escreveria a lei, ele colocaria o prumo dentro de nós, e o prumo é o Espírito Santo que ele nos deu. Ele falou, eu vou colocar um prumo. E hoje o prumo do cristão é o sim, sim e não, não da palavra de Deus, e o Espírito que guia as nossas decisões e o nosso passo. Em Romanos 8,14 diz que os filhos de Deus são guiados pelo seu Espírito. E agora o sumo sacerdote levanta contra Amós, e fala para o rei que Amós está profetizando destruição. E aí vem a palavra do Senhor falando que este homem, o fim dele vai ser terrível. Ou seja, ele tentou se levantar contra o Senhor, contra um homem de Deus. Aí vem a sentença do Senhor no verso 17 para ele, falando que as mulheres deles se prostituirão, as filhas e os seus filhos cairão mortos à espada. Misericórdia. Então aquele homem se levantou como um homem contra um homem de Deus e o fim dele foi terrível. Agora ele continua profetizando, Começa o capítulo 7 falando do gafanhoto. O gafanhoto, quando a gente vê no livro de Joel, os 4 gafanhotos são 4 impérios. Esse gafanhoto aí que vai vir sobre Israel é o Império Assírio, que vai levar cativas as 10 tribos do norte, chamada Casa de Israel ou Efraim. E aquele povo vai se transformar num povo gentio, pagão, vai perder a sua identidade e vai ser misturado com os do mundo, com os outros povos, perdeu o seu chamado, o seu papel. E no verso 6 você vai ver o motivo principal, de novo, é não cuidar de pessoas, é perder o seu chamado de amar gente. Você vê aí no verso 6 que eles perderam o amar ao próximo. E quem não ama pessoas não ama Deus, porque como eu posso dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo se eu não consigo amar o meu irmão a quem eu vejo? Perderam o sentido da existência, porque a nossa existência nesse mundo é sermos a bênção para outras pessoas. Então o povo de Israel perdeu o sentido. A vida deles agora era só o seu próprio umbigo, a luxúria, o dinheiro e as bênçãos materiais. Mas eles abandonaram o reto caminho, não queriam mais ser a bênção. Esse é o recado para nós hoje. Não podemos abandonar o reto caminho e nem esquecer que nós estamos aqui para ser uma bênção nessa terra. O verso 8 vem, ele fala do grande terremoto que virá, a terra será sacudida debaixo dos pés e ninguém vai escapar disso. Além do Império Assírio, terremoto, catástrofe. No verso 9 ele fala que o sol vai escurecer ao meio-dia. Presta atenção nas profecias de Jesus em Mateus 24, 29. Está escrito que o sol escurecerá, a lua não dará claridade, as estrelas cairão do firmamento. O que antecede o dia do juízo é o arrebatamento da igreja e os sinais nos céus. Leia Gênesis capítulo 1, verso 14, fala que ele fez os 2 grandes astros e as estrelas e serão para sinais. O verso 11 é um versículo chave do livro de Amós, que ele enviará fome na terra, não de pão,
mas de ouvir a palavra dele. E hoje as pessoas estão com fome de ouvir a palavra dele. E nós veremos mais, cada dia mais, pessoas com sede da genuína comida espiritual, da palavra de Deus. Amós foi levantado, um boiadeiro, um pastor, um plantador de sicômoro. Sicômoro é um figo lá de Israel, vermelho, para poder profetizar. E ele profetizou terremoto, ele profetizou que o império assírio viria e levaria as 10 tribos do norte cativa. Um homem usado, um livro de poucos capítulos e de muita revelação da palavra. E essa revelação também é do dia do Senhor, da volta de Jesus. E aí está descrito que terão sede e fome de ouvir a palavra de Deus. No capítulo 9, verso 10, ele fala que todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Você já pensou? É interessante que em Apocalipse 19, Jesus volta montado no cavalo branco e da boca dele sai uma espada, no qual ele vai ferir os reis da terra. Os pecadores do meu povo morrerão pela espada. Você sabe o que é espada? Leia Hebreus 4,12, é a palavra de Deus. E o juízo começa pela igreja, por isso que os pecadores do meu povo serão julgados pela espada, pela palavra. E ao mesmo tempo que Deus prediz o juízo sobre a casa, ele prediz também a restauração, o milênio, a vinda do Messias, que aqueles que vencerem, os que perseverarem até o fim, comerão o melhor dessa terra. E ele fala agora, termina o capítulo 9, depois de profetizar a vinda do Império Assírio, o prumo, a destruição, tudo aquilo que ele vai fazer, ele prediz a restauração. No verso 11, ele fala, naquele dia levantaria o tabernáculo caído de Davi. A palavra tabernáculo é morada, é casa. Ou seja, naquele dia, quando Jesus voltar, ele vai restaurar todas as coisas, vai levantar a morada de Deus, o tabernáculo de Davi. O leão comerá capim junto com o cordeiro. Leia Isaías 11. Leia Isaías 2, os homens não aprenderão a fazer mais guerra. Deus vai transformar as suas espadas em relhas de arado. E você do céu vai reinar com Cristo sobre as nações, que era para você perseverar. E você reinará com Ele pelos séculos dos séculos. Ele é a nossa esperança. É Ele que prometeu em João 14 para nós não turbarmos o nosso coração, para crermos em Deus e crermos nele, porque na casa do Pai há muitas moradas. E Ele foi para lá preparar lugar para nós, e quando o lugar estiver pronto, Ele volta para nos buscar. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre do mal. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.